Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda ao curso Hiper Aprimoramento do seu estudo, o guia definitivo do caminho para aprender de verdade, ou você pode falar também como estudar e lembrar depois. Eu sou o professor Hilton Mariano e o que a gente vai conversar hoje é sobre memória e esquecimento, fazer uma breve revisão sobre outra aula do curso que a gente já tratou sobre isso e principalmente sobre aprendizagem intervalada, técnica do espaçamento, que isso vai te ajudar a tomar decisão, por exemplo, como você estudar para uma prova que vai ser amanhã, ou daqui a 2 dias, e como você estudar para uma prova que vai ser daqui a uns 15 dias, mais ou menos, utilizando as ferramentas que a nossa mente, nosso cérebro tem. A memória, como a gente já viu na aula específica sobre isso, é a capacidade de lembrar um texto, reconhecer um rosto, andar de bicicleta, lembrar onde as chaves da casa estão. Tudo isso, todos esses processos, todos esses fenômenos, eles têm em comum o quê? Capacidade de aprender uma experiência, informação e fazer a reconstrução, né? Lembrar, seja uma parte parcial ou total dessa experiência. A memória, como a gente viu na aula específica sobre isso, ela tem uma classificação, uma divisão sobre o tempo, a memória ultra rápida sensorial, tem a ver com o que você está vendo, o cheiro que você está sentindo, que temperatura está o ambiente que você está naquele momento, a memória de curto prazo, que dura de minutos a horas, e a memória de longo prazo, que é aquela que te faz reter um conhecimento, aprender de verdade, né? Que aí dura bastante. E o grande processo que acontece quando você tem a passagem da memória de ultra rápida para a memória de curto prazo e de longo prazo é uma coisa que chama engrama, né? Engrama é aquele carimbo realmente que está memorizado. Engrama o que é? É o conjunto de neurônios que estão relacionados com aquela informação, aquela experiência, que eles agem novamente e te resgatam, trazem a mente, faz voltar aquele acontecimento, aquele fato, aquela informação. Então, como a gente falou também na aula sobre memória, é como se fosse um grupo de atores que está fazendo um filme, uma peça, eles ensaiam, né? Um texto que cada um vai falar, a maneira como vai agir, e após esse treino, esse ensaio, eles conseguem fazer aquela cena no palco, ao vivo, ou num filme que é guardado. E aí esse treino, esse grupo de neurônios, esse grupo de atores, atrizes aí, são semelhantes. Então seria isso. O engrama seria um grupo de neurônios que participaram do ganho daquela informação e eles sincronizam, eles conseguem agir novamente. Há um processo de modificação físico-química neles para que eles possam te trazer a memória, a experiência, aquela informação que você precisa. O engrama é esse carimbo aí, esse conjunto de neurônios funcionando direitinho, em que é o processo de retenção, o que aquela informação foi memorizada. Então, esse processo de consolidação, de lembrar, né, de evocação, você tem um processo de tradução entre a experiência, o fato, a informação e a formação de memória daquele momento. E depois, a recordação. Então, aqui seria primeiro, como se fosse o primeiro ensaio aí da turma do filme, né, os atores e atrizes, ou do teatro. E aqui seria quando eles fariam novamente. Então, seria a recordação. Quando você se lembra daquela experiência ou aquela informação. Aquela experiência ou informação já passou, mas por esse grupo aí de neurônios você consegue resgatar. Lembrando que a evocação, lembrança é um processo dinâmico. Então, quando uma memória é acessada, é como se fosse alguma coisa que você colocou na gaveta, né? Você coloca na gaveta e fecha, você abre de novo para pegar a coisa novamente. Ela pode ser levemente alterada para ajudar a acomodar memórias novas. Isso é importante porque, por exemplo, nada é infinito, nem a nossa mente. Então, uma analogia que a gente faz é quando você está no apartamento e você quer encher de móvel. Você vai colocando móvel, até um momento que não dá mais e você precisa tirar algum móvel que já está lá para que você consiga colocar um novo. E isso, nosso cérebro também passa por esse processo, então a memória não é ilimitada, mas é por isso que cada vez que você ganha uma nova informação, precisa ser ajeitado, precisa ser rearrumada as informações que você já tem. E também são feitas ligações com as informações que você já tem. Isso ajuda muito no processo de aprendizagem propriamente dito. E essa alteração, quando acontece de uma forma defeituosa, né, alterada, ela pode
provocar a criação de memórias falsas ou deformadas. É aquela história que, por exemplo, você fala, eu tinha certeza de que sabia isso. Tinha certeza no sentido que você acredita, né? De verdade naquela, que você sabe aquilo, mas não que aquilo seja verdade. Porque no processo de formação daquela memória, houve alguma alteração e aí cria uma informação falsa, uma memória falsa ou alterada do modo ruim. É por isso que é importante o processo de repetição, de reforço, como a gente comentou do grupo de atores e atrizes, eles repetem, eles fazem treino, eles fazem ensaio, para que não aconteça nada de errado na hora que eles estiverem em cima do palco. Então, no cérebro também, a gente precisa de repetição, reforço, quando a gente estuda alguma coisa que a gente quer aprender alguma coisa de verdade. Mas a grande pergunta que a gente vai responder hoje é como fazer isso direito. Antes de a gente responder isso, a gente precisa entender, e para poder responder isso direito, realmente, a questão do esquecimento. O esquecimento ele pode ser encarado, e muitas vezes como um processo do mal. Né? O esquecimento é ruim. Esquecer é ruim. Lembrando que eu estou falando do esquecimento normal, no cérebro de uma pessoa normal, não de uma pessoa doente, com doença do esquecimento, né, alterações cognitivas, alterações da memória, como a gente vê na prática clínica. O que eu estou falando é do esquecimento natural, normal, num cérebro normal. Então ele é do mal. O esquecimento muitas vezes a gente encara como se fosse um roubo, né? Alguém roubou alguma coisa que você tinha. Eu tinha essa informação e aí me foi roubada. Então isso seria o esquecimento da sensação que você foi roubado, você perdeu realmente alguma coisa. Porém, umas técnicas mais novas e um entendimento melhor sobre esquecimento e sabendo lidar, esse é o principal objetivo que você vai aprender nessa aula, você consegue aprender a usar o esquecimento a seu favor. E lembrando também que o esquecimento, de qualquer modo, é muito útil, né? Já que o convívio entre os membros de qualquer espécie animal, seres humanos, seria impossível, né? Senão, cada reunião de condomínio, jogo de futebol, eleição, discussão de um casal acabaria sempre no desastre. Porque o esquecimento é a pedra fundamental, por exemplo, do perdão. Sem o esquecimento não haveria perdão, isso atrapalharia muito a convivência entre as pessoas. Ok, e o esquecimento e o aprendizado, né? Os cientistas acreditam que aprendemos a esquecer algumas informações enquanto guardamos outras que são importantes. Essa rearrumação, aquela história que eu falei antes. Esquecer, claro, tem um custo de informação perdida, mas atualmente o que se acredita é que novas pesquisas indicam que, pelo menos em alguns casos, o esquecimento se deve à mudança do caminho que te leva àquela memória, e não à perda da memória. Ou seja, ela está lá em algum lugar, mas você tem grande dificuldade de achar, mas não que você tenha perdido totalmente. Isso explica alguns fatos que, por exemplo, alguma coisa que você acha que você nunca lembraria, por algum motivo ou outro que você precisa, você acaba lembrando, você achou que não tinha capacidade de recordar, de rever aquele fato, e atualmente às vezes é capaz de fazer isso. Então, pelo menos alguns conhecimentos a gente não perde, apaga de verdade. Se houve algum processo de consolidação, ou se houve algum processo que você precisou daquilo, em algum momento você pode recuperar. Então, as memórias armazenadas em conjunto de neurônios, chamados engrama, como a gente já falou, que aquele carimbo ali de memorizado, realmente fixou na mente, e a recuperação dessas memórias bem-sucedidas, né, que dá certo, que você lembra direito, de verdade, sem falsa memória, envolve a reativação desses conjuntos. São os neurônios trabalhando sincronicamente direitinho, que ensaiaram, e aí na hora você lembra do fato do modo adequado, você lembra direito. O esquecimento ocorreria quando essas células do engrama não podem ser reativadas. É como se você tivesse, por exemplo, aquela equipe lá de atores e atrizes e treinaram, porém no dia X um deles não pode estar lá no palco. E aí você não tem substituto. Então aí você não consegue relembrar, você não consegue trazer de volta aquela informação. Essa seria uma situação para exemplificar a questão do esquecimento, né? E as próprias memórias, portanto, elas ainda estão lá, mas o conjunto específico não pode ser ativado, o grupo aí de atores neurônios não pode trabalhar direitinho como eles trabalharam, e por isso você não tem acesso à memória. Então, você não teria, como por exemplo, mais acesso à senha da conta do banco.
O dinheiro está lá ainda, mas você perdeu a senha. Ou se você tem um cofre, você guardou alguma coisa lá, você não consegue abrir porque você não tem mais a senha. É isso que acontece. Então, assim, você teria uma caixa com as memórias lá, né? Mas essa caixa que tem as memórias ainda está num lugar que é muito difícil procurar. Então, é muito complicado você trazer à tona o que você esquece. É como se fala, né? É como procurar uma agulha num palheiro. É muito difícil, embora algumas vezes, como a gente já falou, sobre situações específicas, você consegue resgatar. Mas isso seria o processo do esquecimento propriamente dito. Então, o que interessa para a gente aprendizado especificamente é como se esquece, né? O estudo do esquecimento. Então, uma pesquisa bem importante no psicólogo alemão, ele mostrou que quando você está aprendendo alguma coisa, você tem uma perda ao longo do tempo. Né? Então, ela é máximo, a retenção, né? O conhecimento é máximo no momento que você está aprendendo, mas rapidamente isso vai diminuindo, isso vai decaindo. Isso é muito claro, por exemplo, quando você sai de uma aula e você prestou muita atenção na aula, você chega em casa arrebentando, você sabe tudo, aí à noite, se a aula foi à tarde, à noite já vai perdendo, no outro dia perdendo, isso é natural, um processo normal, a gente está falando num processo que acontece com o tempo, né? E esse psicólogo alemão ele fez um estudo que mostrou que mesmo após 20 minutos, a gente guarda 58%, né? Um pouquinho da metade do que a gente aprendeu. Ou seja, 40%, 42% foi embora. E quando você passa 2 dias daquela aula, por exemplo, daquela palestra, daquele vídeo que você assistiu, você vai ter esquecido em torno de 70%. Sendo que esse número pode chegar a 80% após um mês. Então, com o tempo, novamente falando um cérebro normal, a gente vai esquecendo. E um dos motivos é que a gente vai ter que fazer isso para poder acomodar novos aprendizados que a gente tem. A gente sabe disso, por exemplo, quando tem uma prova atrás da outra de assuntos diferentes. Né? Na segunda você estuda biologia, na quarta você estuda física, e na sexta você tem prova de matemática, e aí você vai mudando. Isso acontece, aí você vai perdendo para que também você possa aprender coisa nova. Mas isso é um processo natural, sempre falando de um cérebro normal. Então, com esse estudo, ficou claro que a retenção ela vai caindo ao longo do tempo. Isso chama curva do esquecimento. Isso é um processo natural, é importante você ter acesso a essa informação para que você possa entender o que acontece com sua mente e poder usar melhor a melhor forma possível para você ter um bom desempenho, né, e melhorar a nota e, sobretudo, aprender. Esse processo ele pode ser usado como um lado bom, ou seja, você usar esse processo de rearrumação, de perda ou de perda da localização das informações para melhorar a aprendizagem. Já que a gente falou da curva do crescimento, do esquecimento, né, e como acontece essa perda, a gente vai lembrar também que é importante o processo de repetição. Porque já que você vai perdendo ao longo do tempo, quando você repete, você reforça, você consegue fazer com que aquela informação ela fique guardada mais tempo e guardada direitinho, não seja formada uma falsa memória. Novamente, é um ensaio lá dos atores, das atrizes, repetindo, até chega um momento que eles fazem sem erro nenhum. Então, a nossa memória também é assim. Beleza, mas como é que eu faço isso? E outra coisa, eu faço do mesmo jeito quando é uma prova que eu vou ter amanhã, daqui a 2 dias, ou é diferente quando eu vou estudar para um concurso que eu vou fazer daqui a um mês, por exemplo? É o mesmo tipo de estudo? Então, isso é que a gente vai procurar responder. No primeiro momento, a gente pensa o seguinte, nossa, eu vou estudar, até que tudo isso entre na minha cabeça, né? Eu vou ler, e até que eu consiga guardar isso na minha cabeça. Então, isso chama aprendizado em massa, né? Esse é o primeiro pensamento do estudante, né? Quando está estudando alguma coisa, porque a gente acha que isso vai dar um resultado melhor e, sobretudo, um resultado melhor a longo prazo. O problema é que isso não funciona. Já está provado que não, né? Faz a gente ficar cansado, desânimo, muitas vezes até desesperado. O que se
uma das técnicas mais usadas, e a gente trouxe aqui uma pesquisa bem recente, mas é uma técnica que já tem algum tempo, para que você use essa curva do esquecimento a seu favor, é a chamada revisão espaçada, que é como se fosse aquela equipe lá ensaiando, né, ensaiando, para que você tenha informação direitinho e de uma forma fácil de você conseguir acessar. A revisão espaçada, também chamada de efeito de espaçamento, é o seguinte: quando comparado com a revisão repetitiva e imediata do material, ou seja, o aprendizado em massa, que é aquela figura lá da moça querendo ler até que entra na cabeça, as repetições com intervalo de tempo, ou seja, revisões com intervalo de tempo, elas têm resultados melhores. Isso é claro, tá? Trazem benefícios claros à memória. O efeito do espaçamento, revisão espaçada, tem sido observado em diferentes tarefas e vários materiais de aprendizagem, experiências realizadas em humanos e também em outros animais. Então, a revisão espaçada, técnica de espaçamento, efeito de espaçamento, é uma informação bem sólida, tá? É bem útil. Tudo bem, entendi, mas como é que eu faço isso? Pois é, aí sim a gente vai responder essa questão. A gente vai procurar apresentar duas receitas de bolo, que são sequências a se seguir passo a passo, para você poder agir no primeiro momento numa situação que a prova é amanhã, no segundo momento numa coisa que você precisa aprender mais a longo prazo. Então, o efeito do espaçamento, como a gente viu, né, ele tem essa utilidade e já está bem comprovado. E a base do efeito do espaçamento é a curva do esquecimento, que é o primeiro momento que a pessoa está estudando, então a partir daí você teria que fazer revisões de tempos em tempos, para que você consiga driblar essa curva do esquecimento, como a gente já apresentou. Então, indo para a receita de bolo, e aí tem alguns estudos sobre isso aí, se a gente quiser, por exemplo, um conjunto de palavras, né, um vocabulário, para uma retenção de curto intervalo de tempo, por exemplo, de um dia, você vai ter prova amanhã, certo? A gente deve adotar um cronograma, um intervalo de aprendizagem relativamente curto, ou seja, entre 4, 12 horas ou até 24 horas. E os intervalos estudados foram 7,5 minutos, 4 horas, 8 horas e 12 horas. Então, o que acontecia? Estudava, às 7 minutos e meio depois, reestudava, descansava, 4 horas depois, reestudava, 8 horas e 12 horas depois. A imagem seria então essa: você estuda, você descansa, 7,5 minutos depois você estuda de novo, 4 horas do início, novamente, 8 horas do início e, finalmente, 12 horas do início você repete o estudo. Isso seria a melhor estratégia para você ter o desempenho bom numa prova amanhã, sem aquela história de você ficar estudando horas e horas seguidas até entrar na sua cabeça, que claramente já está provado que não é a melhor estratégia. Agora, beleza. Mas se é um processo, um objetivo é a longo prazo, né? Precisa trabalhar a memória de longo prazo, a memória de longa duração, tipo uma maratona, né? No início seria mais uma corrida de 100 metros, aqui a gente está falando de uma maratona. Então, como é que você faz? Aí a receita de bolo é diferente. Você estuda, aí você faz uma revisão imediata, né? Uma média de 10 minutos. Aí esquece aquele assunto. Aí no outro dia você faz outra revisão, uma média de 10 minutos também. 7 dias, 10 minutos também. 30 dias, aí você diminui o tempo. Ou seja, o intervalo aumenta e você diminui o tempo, 5 minutos. Porque aquele assunto não é mais para ser novo para você. Você já viu, você já vai perder, claro, como a gente já falou do esquecimento, alguma coisa, mas a revisão vai ser mais curta, porque nesses dias aqui você já revisou um pouco aquele assunto. E a partir daí de 30 em 30 dias você vai revisando no máximo de 5 minutos. Isso óbvio para cada assunto, né, que você que deseja aprender. Seguindo esse cronograma, fica mais fácil fixar o conteúdo aprendido ao longo do tempo, evitando a perda de dados de importante aplicação no cotidiano. Então, não atrapalha você se precisar estudar outra coisa. E aí vai estar seguindo direitinho, né? Você se organizando, você vai conseguir ter um desempenho melhor numa prova que você vai fazer há mais tempo. Porque não adianta fazer revisão todos os dias. Porque além de exaustiva, né, cansativa, essa prática não tem efetividade comprovada.
Pelo contrário, fará com que a pessoa decore o texto, mas não absorva de fato, né? Não absorva de verdade. Ou seja, decorar é diferente de aprender. Se você quer aprender, por exemplo, uma língua, né, que é um processo longo e que você vai usar bastante tempo, essas revisões com intervalos maiores e duração menor, as pesquisas mostram que tem mais eficácia, funcionam melhor. Então seria a primeira estudo, poucos minutos, aí 24 horas do início, uma semana, um mês, e aí a cada um mês. É claro que o jeito de aprender é individual, cada um pode aprender à sua maneira. A gente apresentou nessa aula as conclusões de várias pesquisas que podem ajudar você a ter melhores resultados. Apresentamos, portanto,